Olá, alunos, eu sou o professor Alberto Veras e o foco da nossa aula de hoje são os temas finais relativos à ordem dos processos nos tribunais. Vamos estudar o incidente de assunção de competência, o conflito de competência, a homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória e, por fim, a ação rescisória. Estão preparados? Primeiramente, temos o incidente de assunção de competência, mecanismo criado pelo atual CPC para permitir que em causas em trâmite no tribunal, questões de direito com grande repercussão social, mas sem repetição em múltiplos processos, sejam examinadas por órgão colegiado com força vinculante sobre os juízes, órgãos fracionários e tribunais subordinados. Por meio do incidente de assunção de competência, se dá a uniformização da jurisprudência e sua estabilização. O artigo 947 do CPC prevê suas hipóteses de cabimento e os legitimados para suscitá-lo de modo bastante amplo. Qualquer tribunal é competente para o julgamento do incidente de assunção de competência, inclusive os tribunais superiores. O segundo ponto é o conflito de competência, incidente processual, que surge quando dois ou mais juízos ou tribunais se dão por competentes ou incompetentes para a mesma causa, ou ainda quando surge controvérsia entre dois ou mais juízes acerca da reunião ou separação de processos. Seu procedimento é regulado pelos artigos 951 a 959 do CPC. O Ministério Público só intervirá no conflito de competência para atuar como fiscal da ordem jurídica. A decisão do conflito de competência, além de indicar o juízo competente, se pronunciará sobre a validade dos atos praticados pelo juízo incompetente. O terceiro destaque da nossa aula de hoje deve ser feito em relação à homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória. As decisões estrangeiras são emanações de um poder soberano externo e só adquirem força coativa entre nós, produzindo seus efeitos, em regra após a manifestação da autoridade judiciária brasileira. Há exceções nos artigos 960 e 961, parágrafo 5º do CPC. O mecanismo pelo qual a autoridade brasileira outorga eficácia à decisão estrangeira, fazendo com que ela possa ser executada no Brasil, denomina-se homologação de decisão estrangeira e é da competência do STJ. Somente após a homologação, que tem natureza jurídica de ação, ela se tornará eficaz. A homologação vem tratada nos artigos 960 e seguintes do CPC, e os requisitos para o seu deferimento vêm estabelecidos no artigo 963 do CPC. Além disso, se admite a execução, no Brasil, de decisão estrangeira por meio de carta rogatória. Mas, para tanto, é preciso que a carta obtenha o exequatur, ou seja, o cumpra-se da Justiça brasileira, também dado pelo STJ. O último assunto de nossa aula é a ação rescisória, meio de impugnação de decisão judicial que se desenvolve em processo distinto daquele no qual a decisão impugnada foi proferida. A sua admissão depende da existência de um vício de rescindibilidade, cujo rol é previsto nos incisos do artigo 966 do CPC. A norma inovou ao admitir o cabimento de ação rescisória contra decisão terminativa transitada em julgado, nas hipóteses do artigo 966, parágrafo 2º do CPC. O artigo 966, inciso 7º do CPC, ampliou o cabimento da ação rescisória ao considerar que a obtenção de prova nova não restringe a descoberta à prova documental, como fazia o CPC anterior. Assim, além das documentais, as provas orais e periciais novas podem ser o fundamento de ação rescisória. Nos termos do artigo 966, inciso 7º do CPC, a prova será considerada nova para fins de admissibilidade de ação rescisória se obtida pela parte após o trânsito em julgado da ação rescindenda. E é com essas observações que concluímos assim a nossa aula acerca da ordem dos processos no tribunal. Não deixe de consultar o material didático presente em sua área do aluno para maiores detalhes acerca dos tópicos aqui estudados. E lembre-se, o sucesso é uma jornada, não um destino. Tenha fé em sua capacidade, bons estudos e nos vemos em breve.